Caros amigos, boa noite. Queremos agradecer por esse retorno de nossos estudos após 2 semanas. Sentimos muita falta, com certeza. E para dar continuidade ao tema, nós abordaremos os capítulos de número 5 nos domínios da mediunidade e mecanismos da mediunidade, que sabemos que não há a ver coincidência, ambos apresentam o mesmo título, similares, nos domínios assimilação de correntes mentais e em mecanismos da mediunidade, o capítulo corrente elétrica e corrente mental. Na tentativa de fazer a conversa entre os capítulos ao longo do curso, percebemos este ser o mais fácil para, digamos que, de encontrar onde existe correlação, porque pelo menos o título já nos ajudou. Agora, para entender os capítulos, é onde nós vamos retomar um pouco o conceito sobre corrente elétrica. André Luiz, ele, na companhia de Aulus e Hilário, estavam em um grupo espírita, na presença de companheiros que se reuniam numa sessão mediúnica. E antes do início, eles observam que os médiuns já estavam sentados em roda, em uma atitude de concentração e de elevação de pensamento. Ele foca a atenção nos companheiros encarnados e identificou alguns aspectos um pouco diferentes. Desta vez, ele não via apenas o corpo, mas ele via que os corpos físicos apareciam como se fossem correntes eletromagnéticas. Então ele via correntes de energia fluindo. Então sobrepunha na visão dele o corpo físico e também essas correntes de energia. Isso para ele causou um pequeno espanto. Em analogia, para explicar, ele coloca como se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Elevada tensão. Nós sabemos que a rede elétrica aqui em São Paulo trabalha em 110 volts ou em tensão 220 volts. Em elevadas tensões, digamos que como 1000 volts, 5000 volts, são energias, são tensões elétricas muito maiores. Então ele imaginou como de algo semelhante ao que nós vemos nos raios na atmosfera, em dias de chuva ou dia nublado, que nós temos os raios, os relâmpagos. Em nós, para explicar ou melhor, nos médiuns, para explicar a analogia, ele via que os corpos se apresentavam como se fossem correntes de alta tensão, de alta energia. Então ele via os raios descendo sobre cada um deles. Por enquanto, os médiuns estavam apenas concentrados. Ainda não havia ocorrido uma psicofonia entre eles. Então só de nós, agora trazendo para o nosso cotidiano, para o nosso estudo mais no dia a dia.
Só de estarmos em uma concentração mental, unidos num pensamento do bem, preparando-nos para realizar um trabalho, o nosso aspecto muda. Nossas células já passam a serem envolvidas em uma energia eletromagnética diferente. De maneira a alimentar, a drenar energias mórbidas do cotidiano, do dia a dia, ou de pensamentos negativos que tivermos. Naquele momento, nós concentramos a mente. Ao lembrar, lá atrás, do início dos nossos estudos aqui, que tivemos sobre as ondas médias, ondas curtas. As ondas curtas são de elevada concentração de força mental. Então esse tipo de onda pode ser comum em nosso dia a dia, que são as ondas que transformam nossas próprias vibrações. Nessa sequência, nesse sentido, André Luiz também nota que todo o sistema nervoso, as glândulas endócrinas e os plexos emitiam luzes particulares. Então a glândula tireoide irradiava um tipo de luz. O timo, outra energia. A pineal, ou pensando em todas as outras, suprarrenais, irradiavam luminescências particulares. Sabemos que elas estão mergulhadas na energia dos centros de força correspondentes. Tireoide, laríngeo, timo e o próprio coração associado ao centro de força cardíaco, ou no centro de força gástrico, glândula suprarrenal. Então nós temos, na verdade, ele viu que cada núcleo glandular, plexo, os quais sabemos que estão associados aos centros de força, emitiam luz de maneira particular, cores diferentes, intensidades enquanto concentrados. E justapondo-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. Naquela roda, ao redor da mesa, ele via que o mental se sobrepunha ao cérebro físico. Lembrando que o mental, ele tem uma forma diferente, obviamente, da forma física. Ele via todo ele no sentido como uma forma esférica. A mente surgia como esfera de luz. Então, imaginando realmente uma bola, uma esfera luminosa em torno de todo o cérebro. Isso oferecia a cada companheiro determinado potencial de radiação. Todos nós temos potenciais de irradiar ondas mentais. E é de maneira determinada ou distinta, porque cada um temos virtudes diferentes, digamos que é conjunto de virtudes que vão caracterizar, inclusive, a nossa personalidade. Então, é por isso que quando uma entidade aproxima-se de um médium, ela vai recrutar dele o potencial de radiação que ele apresenta nele, de construção de virtudes, para irradiar a partir da fala, ou dos gestos, ou da mensagem que quer dar, como na psicografia, e de tantas outras formas,
na própria intuição, ele vai, o espírito, recrutar o potencial de radiação que o médium tem, ou pensando que nós temos, porque todos nós somos médiums, e a mediunidade, de maneira muito bonita, ele coloca nesse capítulo, que a mediunidade é faculdade inerente a todos nós, já sabemos, mas ele diz, tão comum quanto a respiração. Tão comum como respirar. Então ele fala de forma simples que nós temos uma permuta de energia irradiada, constante, de forma parecida com a respiração que temos normalmente. Então existe uma troca de energia mental. Quando concentrados, ocorre isso conosco. Evangelho no lar. Momento de realizar o Evangelho no lar. E nos concentramos alguns minutos antes da oração, em família. Só de anteceder a prece, as irradiações, elas já ampliam de forma especial. Como somos médiuns em todos os lugares, e esses livros eles elucidam para nós tudo isso, não pensando apenas num trabalho mediúnico em si, mas no momento que estamos na vida profissional, também somos médiuns, e temos a sintonia mental de acordo com estas frequências e potenciais de radiação que acionamos. Imaginando que temos um potencial igual, por exemplo, fazendo um exemplo aqui, potencial igual a 100, estamos usando 50, então mesmo que nós temos intenções profissionais de desenvolver novas técnicas ali no processo médico, ou dentro da engenharia, ou qualquer outra profissão que tenhamos de desenvolver, nós podemos estabelecer sintonia com espíritos superiores no desempenho daquela tarefa, sobretudo de maneira melhor quando estabelecemos uma concentração firme antes da tarefa que vamos desempenhar. No caso de realizarmos uma prece em sequência, isso amplia de forma muito maior. Então, a exemplo de uma reunião profissional, a harmonia emocional durante a reunião pode ser melhor. Podemos sintonizar melhor ainda com entidades superiores que fazem parte da construção da harmonia daquela empresa ou indústria que trabalhamos. Então, o cuidar de nossa mediunidade não resume-se aqui apenas aos nossos trabalhos na seara espírita. É a cada momento e é todo dia. E foi quando Aulus, ele começa e explica para André e Hilário, que observavam uma cena, dizendo que em qualquer estudo mediúnico, agora ele especifica, em qualquer estudo mediúnico, não podemos esquecer, que a individualidade espiritual na carne mora na cidadela atômica do corpo, formado por recursos tomados de empréstimo ao ambiente do mundo. E diz mais: sangue, encéfalo, nervos, ossos, pele e músculos representam materiais que se aglutinam entre si para a manifestação transitória da alma na terra, constituindo-lhe vestimenta temporária, segundo as condições em que a mente se acha. Nesse instante foi quando Clementino, o
espírito que coordenava o trabalho, ele se aproxima de Raul Silva, encosta sua mão na testa do médium, o Raul, e ele começa a irradiar em Raul uma energia luminosa. Raul estava sentado, concentrado. Clementino, espírito superior, se aproxima e André Luiz percebe que Clementino estava numa vibração meio estranha, meio diferente. Ele sentiu que Clementino, ele estava se mostrando mais humanizado, quase obscuro, como se estivesse quase encarnado. Sentiu que ele estava meio denso. E aí André Luiz, quando ele fica em dúvida, a interrogação, ele projeta essa interrogação, aí o Aulus, antes dele perguntar, Aulus já vai e responde. Por que o espírito superior se apresentou ali de forma mais humanizada? Aulus, como sempre, esclarece e diz assim: o benfeitor espiritual, que ora nos dirige, afigura-se-nos mais pesado, porque amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente. Ele diminuiu a própria vibração, tornou mais densa a vibração dele, para se aproximar do médium. E ele amorteceu o elevado tom vibratório em que respira habitualmente. Lembrando da respiração. Respiramos a vibração que emitimos. Desceu a posição de Raul, tanto quanto lhe é possível para benefício do trabalho começante. Então ele desceu tanto quanto é possível, porque nem sempre é possível descer a própria vibração, às vezes além do que às vezes ele quer realmente. Se o espírito for muito elevado, o dispêndio de energia para conter a própria irradiação é grande. Sabemos que esses espíritos que irradiam ondas mentais de frequência elevada são ondas de poder atuante no núcleo dos átomos. Consegue atingir o núcleo dos átomos mentais, do próprio físico. Entidades de extrema superioridade, ao se aproximar em situações outras, tem poder energético de desagregar a matéria, porque ele já está desmaterializado. Então a onda mental dele é de tamanha potência que é capaz de desmaterializar. Então nós estamos aqui percebendo o cuidado que essas entidades têm para não comprometer o nosso corpo físico, porque nosso corpo físico, os corpos perispiríticos, não aguentariam uma energia maior quando não temos a elevação moral próxima. E aí é que ele continua. Para benefício do trabalho começante. Influencia agora a vida cerebral do condutor da casa a maneira de um musicista emérito manobrando respeitoso um violino de alto valor, do qual conhece a firmeza e a harmonia. Então, nesse caso, o espírito, ele manuseava, de forma, no caso, as energias do médium, como um instrumento. E aí, é que, trazendo essa parte da história para o que o mecanismo da mediunidade explica, é muito interessante que o André Luiz, a equipe de André Luiz,
quando escreviam, com certeza, o capítulo 5 do Mecanismos, quando lemos os dois capítulos juntos, você percebe que no Mecanismos, capítulo 5, ele está explicando o mecanismo que ocorreu naquela ocasião. É algo muito bonito isso, porque ele diz no Mecanismos que, e aí a colocar os Clementino e o médium foi uma escolha nossa para trazer o que o mecanismo da mediunidade diz. Então, assim, temos o médium, Raul, e existe, assim como nós temos o fio elétrico, que é conectado na tomada ou no polo positivo e negativo de uma pilha elétrica, o fio que conduz a corrente elétrica, nós teremos aqui como fio condutor da corrente mental o pensamento de adesão ou aceitação do médium. O que mantém a condução da corrente mental da entidade para nós é a nossa aceitação. Quando mentalmente nos colocamos num clima de adesão, à disposição da entidade que vai nos comunicar, estabelece o fio. Se nós temos sintonia mental com a entidade, nós temos ali uma atração. Uma atração. Só que só vai se estabelecer o fio se o médium aceitar. Se a gente aceita. E se a gente tiver uma adesão à ideia do espírito que está passando a mensagem. E aí, nesse sentido, pensando nesse espírito superior, em analogia, se fosse um espírito menos feliz, ocorrendo também, se houver uma aceitação nossa ou adesão às ideias de uma entidade menos feliz, ocorrerá também uma corrente mental passando por esses fios, entre aspas, e o médium acaba dando essa comunicação. Esse princípio ocorre seja em psicografia, psicofonia, por intuição ou tantos os outros meios. Este é um mecanismo básico para todas as outras manifestações. Lembrando que quando se estabelece essa corrente, melhor, esses fios, esse pensamento de adesão, o fluxo mental da entidade, no caso do Clementino, vai ser manifestado pelo médium de acordo com a característica orgânica deste médium de manifestar, como pela palavra, pela escrita motora e assim por diante, pelo desenho, pela pictografia. Então, esta parte vai ser de acordo com o médium, ou pela música. Ele nota que raios fulgurantes, no momento que Clementino coloca a mão na destra, no mental dele, esse fluxo se propaga. Quando esse fluxo se propaga, naquela hora, o Raul Silva, digamos que o Clementino diz boa noite a todos, e simultaneamente Raul Silva diz boa noite a todos. E aí ele sauda a todos, um clima de emoção, e as palavras, e aí a característica de André Luiz via Clementino falar e Raul Silva dizer exatamente a mesma coisa. Eu achei bastante interessante nesse instante que é onde se estabelece a corrente mental da entidade para o médium, de forma parecida com a corrente elétrica que passa de uma polaridade, sei lá, positiva
para uma polaridade elétrica negativa, onde os fluxos de elétrons, o fluxo de elétrons passa por um fio. Para cortar isso, agora no mecanismo da mediunidade, ele diz que isso se mantém, apenas esse fluxo, se o médium manter constante esse pensamento de adesão, aceitação. Porque no momento que vem essa corrente, o médium está recebendo a informação e passando pela palavra. Ele pode, naquele momento, não, eu não aceito mais, não quero. Então, o médium tem todo, nesse caso, a possibilidade de controle sobre o que a corrente mental da entidade está apresentando a ele. Então, isso é uma característica orgânica do médium. E muitas vezes nós achamos que não, que a entidade ali vai fazer, mas a gente não pode pensar que a entidade deva fazer o que quer no momento em que estamos dando uma comunicação. Sejam, aqui pensando agora no espírito menos feliz. Porque pensando numa entidade menos feliz, a corrente mental dele, muitas vezes na sessão de desobsessão, por exemplo, ele tem uma corrente mental de ódio e quer xingar e quer falar. E aí quando nós médiums, na verdade nós temos a possibilidade de filtrar o que a entidade está passando. O que muitas vezes é comum no nosso ambiente espírita como um todo, é a entidade querer até bater, né? Alguém, o médium levanta e, opa, essa corrente mental chega no cérebro nosso, como médium, mas nós temos devemos ter o total controle de nós mesmos. E isso é muito importante, porque pelo ponto de vista científico que esse livro traz, ele diz que sim, que isso é mantido somente se o médium manter o clima de pensamento de adesão e aceitação. Se essa adesão for muito grande, o médium pode levantar e sair batendo, se a entidade for inferior. Mas, então, essa adesão nossa como médiums deve ser relativa. Se a entidade quer xingar, falar palavras de baixo calão, nós médiums não podemos aceitar tudo que essa corrente mental da entidade vem. Então, é evidente que o livro Mecanismos, ele não separa, né, se é um espírito bom, superior ou um espírito menos feliz. Ele coloca de maneira neutra, no capítulo 5, mas nós, nesse estudo, percebemos que a lei é a mesma, tanto para um quanto para outro tipo de espírito. Nesse momento, foi que André observa que todo o busto, inclusive braços e mãos do médium, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Ele percebe que toda essa região do corpo do médium estava recebendo uma vigorosa onda de força. E era aquele momento que, para quem aqui de nós já sentimos em um trabalho mediúnico sério, como André Luiz apresenta aqui nos domínios, quando nós sentimos aquele calafrio. Aquele calafrio quando uma entidade superior se aproxima de nós para dar eventualmente uma comunicação. Então ele nota que tem uma onda de força que passa pela pele, aí nós temos a sensação de formigamento, num fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio, aquela sensação gostosa. Essa onda de força, ela descansava sobre o plexo solar do médium.
onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Então é lindo, porque ele via a força entrando pela pele, sensação de calafrio. No plexo solar essa energia se unia e do plexo solar subia por todo esse eixo neuroendócrino, chegando ao cérebro, e evidente que descia para o laríngeo e ele falava. As cordas vocais, como no caso por ser, né, a musculatura, movimentava-se ao sabor do magnetismo dessa onda. Então era um fluxo natural e partia do plexo solar. Muito interessante que aqui a entidade estabelecia o seu fluxo em todos esses centros do médium. Nesse caso, ele tinha um controle da parte emocional para que a mensagem pudesse ser mais próxima daquilo que ele gostaria de apresentar para todos. Precisamos só dar um ESC aqui. Até o computador fica protegido. Aulus explica, naquele momento, o jato de forças mentais do irmão Clementino atuou sobre a organização psíquica de Raul Silva como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino como a energia elétrica da usina emissora, que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. A usina era o Clementino e a lâmpada o médium nesse caso. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul. É que André Luiz perguntou, mas e a questão da voltagem, da tensão elétrica? Porque uma usina hidrelétrica tem mais de não sei quantos mil volts. Quando a energia passa pela transmissão elétrica, temos transformadores que vão atenuar essa energia até chegar na sua casa em 220 volts. Aí André pergunta, poxa, mas e a voltagem? Como assim? Não foi esquecida? Aulus responde, não foi esquecida o problema da voltagem. É que Clementino graduou o pensamento e a expressão de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades tanto quanto o técnico de eletricidade ajusta, controla a projeção de energia, segundo a rede dos elementos receptivos. Então, da mesma forma que você controla, poxa, você tem uma tomada 220, o seu liquidificador funciona em 110. Se você ligá-lo na tomada 220, queima. Você precisa ajustar. Você põe um transformador, que aí ele vai atenuar essa tensão e o liquidificador funciona bem. Muito bem. Da mesma maneira, foi que Clementino realiza o controle do próprio pensamento e expressão. Ele gradua, diminui, atenua o fluxo de pensamento, a intensidade dele, a fim de que se ajustasse às possibilidades dele. Então aqui, de forma geral, para finalizarmos,
Aulus, ele dá mais instruções e nós vamos destacar algumas delas nesse texto. Primeiro, que a emissão de Clementino se condensava a partir do pensamento e da vontade dele. Pensamento e vontade funcionava como aquele botão de volume do seu rádio, que se aumenta o som no alto-falante ou diminui o som. Aquele controle funcionava em Clementino a partir da própria vontade, graduando um pensamento mais forte ou mais fraco, de acordo com o que Raul conseguisse. Envolveu Raul em profusão de raios que lhe alcançam o campo interior. Primeiramente pelos poros. Aqui está o destaque. Inicia nos poros, que são miríades de antenas sobre as quais essa emissão adquire o aspecto de impressões fracas, indecisas. Fazemos uma pausa aqui. Pelos nossos poros é que a energia da entidade começa a entrar em nós e nós passamos a sentir essa ideia como algo leve, uma impressão fraca, às vezes até indecisa. Imaginemos uma intuição que a gente recebe, mas muito fraquinha, que se a gente nem dá valor, ela vai embora. Então muitas vezes é um momento, dentro dos nossos trabalhos, é que ocorre o início dessa emissão a partir dos poros. Em segundo momento, essas impressões, nossa como médiums, se apoiam nos nossos centros do corpo espiritual, que funcionam à guisa de condensadores, atingem de imediato os cabos do sistema nervoso e desempenham papel de preciosas bobinas, acumulando-se aí num átimo e reconstituindo-se automaticamente no cérebro, onde possuímos centenas de centros motores, semelhante a milagroso teclado de eletroímãs ligados uns aos outros. A partir dessa impressão leve, é que essa energia ela é percebida no sistema nervoso e a partir disso ocorre uma interiorização muito maior dessa energia no nosso corpo físico. E aí, a partir disso, ela desenvolve ações e reações mentais que vão determinar a mensagem, o teor criativo que é apresentado, e toda a palavra, todo o pensamento passa a ser manifestado. De maneira que as nossas cordas vocais funcionam como um alto-falante, ele diz, como valioso alto-falante, e o nosso encéfalo como estação emissora e receptora. Então aqui existe um fluxo energético do cérebro como emissor e captador, e um fluxo dele para as cordas vocais, que vão funcionar como alto-falante desse fluxo. Então aqui finaliza o processo de comunicação e ele arremata, dizendo que tais estímulos se expressam ainda pelo mecanismo das mãos, dos pés, pelas impressões, os sentidos, que é onde a pessoa diz, eu vi tal espírito, eu ouvi a mensagem, e aí os sentidos, e dos órgãos, que trabalham na feição de guindastes e condutores, transformadores e analistas, sob o comando direto da mente. Então, é assim que André Luiz e Aulus nos apresentam no final desse capítulo 5 de Nos Domínios, mostrando que toda essa energia da entidade, ela flui por todos os nossos órgãos, de maneira que
nós nos tornamos instrumentos desses irmãos, desses companheiros. Ele valoriza aqui a grande necessidade de nós observarmos, né, que, lembrando que o título é Assimilação de Correntes Mentais, que para assimilarmos, a sintonia é a lei principal. É preciso o médium manter um pensamento de adesão e aceitação do que a entidade vai mencionar. E é claro que a partir disso toda a mensagem ela flui. Nós vamos preparar apenas uma pergunta, 2 perguntas por causa do nosso tempo. Quem tiver alguma pergunta para todos nós.